Bem-vindos ao Cinema Sem Limite. Hoje vamos mergulhar no thriller psicológico Animais Noturnos, dirigido por Tom Ford. É um filme belo, aterrorizante, brutal, que tem muitas camadas interessantes a serem desveladas. Para explorar os temas centrais do filme, eu vou associar ele com as ideias de Adorno, que é um dos pais da escola de Frankfurt. Ele faz uma crítica à modernidade, ao vazio da modernidade e à noção de arte como um mero instrumento do sistema capitalista, algo que facilmente acabasse sempre sendo absorvido pelo capitalismo, né? E o Adorno vai nos ajudar a entender como esse filme desconstrói as ilusões oriundas de um sistema capitalista. Então, fica até o final para conseguir entender como esse filme dialoga com o Adorno, e aproveita e se inscreve no canal para ti não perder nenhum vídeo aqui do Cinema Sem Limites. No filme temos Susan, né, que é uma curadora de arte muito rica. Ela se vê confrontada com o seu passado quando recebe um manuscrito do seu ex-marido, Edward. Se trata de um romance que vai mexer profundamente com as emoções de Susan. O livro, também intitulado Animais Noturnos, mostra uma situação horrível que acontece com, digamos que, o alter ego de Edward, o Tony. Essa situação horrenda acontece no Texas, nas estradas desertas do Texas. É uma tragédia que acontece lá, e na medida que a Susan vai lendo essa tragédia que há no livro, ela vai refletindo sobre o seu passado, sobre as suas escolhas e sobre o seu presente também. O Adorno criticava como a arte na modernidade foi desconectada da sua capacidade de transformação, sendo algo absurdamente passivo e nada transformador, muito pelo contrário. Para Adorno, na modernidade, a arte age como objeto de manutenção de vidas reacionárias, de vidas sem movimento. E Susan reflete isso, porque ela tem uma vida não genuína, uma vida na superficialidade. Ela troca, na verdade, uma vida mais visceral que ela teve no passado por essa vida de aparências, de segurança, digamos assim. E o filme traz um confronto dessa vida mais superficial da Susan com o mundo visceral da arte, do romance de Edward. Enquanto a vida de Susan é regrada, é tudo calculado, tudo tem negócio, fechamento de negócio, dinheiro por trás, a arte de Edward é visceral, é brutal. E é por isso que a arte de Edward é transformadora e consegue causar reflexão. E para Adorno, esse que é o propósito da arte, não é? Transformar, desvelar a dor da sociedade contemporânea. Adorno escreve sobre a dialética do sofrimento, como se a dor fosse capaz, né, de, ao ser transformada em arte, desvelar essa dor e causar um movimento, causar um choque nas pessoas. Em Animais Noturnos, o sofrimento é onipresente, tanto na ficção do livro como nas vidas de Susan e Edward. Então, com a sua obra, o Edward traz as suas feridas à tona e força a Susan a refletir sobre o ato de ter abandonado ele, sobre os arrependimentos dela, reflete sobre as suas próprias escolhas, ou melhor, sobre como as suas escolhas fizeram mal ao Edward e a ela mesma. Então reparem, a dor desvela, né, os erros, não só humanos como o da sociedade, porque esses erros humanos são erros generalizados a um coletivo de pessoas que têm o hábito de tomar as suas decisões nesse sentido. E Susan é o exemplo perfeito do que Adorno criticava na sociedade capitalista. Seria uma pessoa alienada que troca conexões profundas, conexões genuínas por uma vida de aparências, né? No início do filme ali, quando ela conhece o Edward, ela faz muitas críticas à mãe dela por se tratar de uma mulher burguesa, né? E a mãe dela tem uma conversa com a Susan e diz: olha, Susan, more com esse rapaz, né? Namore com ele, mas não case, porque tu vai causar muita dor a ele, porque no fundo nós somos iguais, tu é igual a mim. E é o que acontece no decorrer do filme, né? A Susan vai fazendo emergir aquela personalidade que já vinha da ancestralidade da mãe dela, da superficialidade, de não levar em conta relações realmente genuínas, mas sim relações com seguranças financeiras acima de tudo.
Tom Ford destaca o abismo entre o mundo de Susan, superficial, e o mundo profundo do Edward, a linguagem do filme. Nós temos no mundo da Susan aquelas mansões vazias, né? Aquele ambiente mais sofisticado, com cores frias, e lá no mundo ficcional do Edward, do seu romance, temos o sol, o deserto do Texas, o suor, o confronto, o Tony, que é um personagem do livro que sai da comodidade, né? Em busca de justiça, né? Pelo assassinato da esposa e da filha dele. E para Adorno, a arte é isso, né? É a transformação, é o confronto. E a Susan não está confrontando nada. Ela, na medida em que ela escolhe, né, ter aquele tipo de vida superficial, ela está escolhendo o que as pessoas de modo geral escolhem, né? Que é a garantia de uma estabilidade financeira acima de tudo. Dinheiro não é errado, muito pelo contrário. Não é isso que Adorno quer dizer e não é isso que o filme quer dizer. O problema é quando ele está acima de tudo, né? E tudo que possa vir dele possa ser superficial, inclusive o amor. Adorno não era necessariamente um defensor da vingança, mas ele, como eu disse, defendia sim que a arte deveria confrontar, desvelar o vazio, a podridão da sociedade e do ser humano. E o romance Animais Noturnos do Edward é a forma dele fazer esse desvelamento. Ele não busca vingança física contra a Susan, mas ele usa a arte de fato como um desvelamento, porque ela é um espelho. Ela faz a Susan olhar para ela e desvelar e botar para fora aquela vida superficial que ela estava ocultando. Então o Edward não se vinga, porque ao meu ver ele não tem ódio da Susan, ele tem, na verdade, é muito afeto, ele está ajudando ela a se enxergar, porque como é que ela vai se movimentar se ela não enxergar que ela está parada? Então Animais Noturnos e o livro é um filme violento, brutal, muitas vezes pega muito pesado, mas ele, repito, é um espelho. Ele faz nós olharmos para os nossos erros, para as nossas escolhas, né? E nos faz pensar que devemos nos movimentar, devemos, assim como a arte para Adorno, transformar. É um filme que não usa a violência para nos deixar catatônicos. É um filme que usa a violência para transformação. O final do filme, em que Edward deixa Susan sozinha esperando por ele no restaurante, é o golpe final desse desconforto. Não resta nada além do vazio, além do espelho de Susan levado às últimas consequências. Então não há reconciliação. A arte não deve se reconciliar, né, com a superficialidade. Ela tem que transformar, e não existe meia transformação. Ou não transforma ou transforma de vez. Então nesse final temos a exposição nua e crua da escolha por uma vida superficial, né? O abandono daquela vida genuína, autêntica, por uma vida superficial, aparece na tela nessa cena final em que a Susan está sozinha no restaurante. Então Animais Noturnos não é um filme de vingança, é um filme que expõe, que escancara, né, a superficialidade da sociedade moderna. É isso que o filme mostra, porque o gesto da Susan de escolher uma vida superficial, na perspectiva do Adorno e do filme, é um gesto que a grande maioria das pessoas, infelizmente, carrega como bandeira. O filme está fazendo um apelo, gente, a uma vida autêntica, a uma vida não superficial e que não veja o dinheiro acima de tudo. Repito, o dinheiro é bom, mas ele não precisa estar em primeiro lugar. Não precisamos sacrificar a nossa felicidade, a nossa saúde pela grana. E você aí, o que achou dessa análise? Concorda? Tem outras perspectivas, outras ideias? Então registra aí nos comentários para eu saber também o que tu pensa. E não se esquece de se inscrever no canal aqui no Cinema Sem Limites.